Estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço. E o Quero Saber de hoje serve de reflexão para quem está construindo uma carreira. Cada vez mais a qualificação pesa na hora de procurar um trabalho. Mas depois que se conquista uma vaga, é importante estar, né, Vanessa, atento a vários detalhes que podem levar a uma carreira de sucesso. Isso. Por isso você está aqui com a gente hoje, justamente para a gente tratar desse tema mais especificamente. E aí, qual a maior dificuldade para alcançar esse objetivo? Boa tarde. Tu não sabe, mas eu te peguei falando que tu já faz Jornal do Almoço há quase 10 anos. Há quase 10 anos. Mas eu sei que tu está formada há mais tempo. Há mais tempo, há 17. A maior dificuldade é consistência e compreensão do que construir uma carreira significa. Leva tempo. A gente não vai começar depois da graduação, o Rafael Faraco no Jornal do Almoço. Não é do dia para a noite. Não, você vai ter que fazer o estágio, vai ter que fazer uma reportagem, vai ter que ir para a rua, vai ter que pegar um mestre tipo Mário e com o tempo você se torna alguém. Me preparar. Então, exatamente, a consistência e a noção de que é o tempo que constrói uma carreira. Sem pressa. Sem pressa, é isso aí. E várias pessoas têm dúvidas, né? E elas participam com a gente pelo WhatsApp do Jornal do Almoço. Vamos e as lá. perguntas estão chegando. O Paulo de Florianópolis. Tá. O Paulo, sou vendedor de uma empresa competitiva, diz ele. Como mostrar interesse em assumir novas posições sem passar por cima dos colegas? Olha que legal, muito. Paulo, é o seguinte, a gente tem que ser impecavelmente ético. Isso significa que, para garantir que as relações de trabalho sejam saudáveis e que eu consiga uma promoção justa, porque eu entrego resultados, as regras têm que estar claras entre os colegas. Significa, por exemplo, já que é vendas, que se eu atendi uma pessoa primeiro, eu devo comunicar àquela pessoa. Se ele atendeu depois, como fazer se ele atendeu depois. E a gente vai, à medida que vai convivendo com o outro, passando por crises. Isso é normal. Quando aparecer um problema, resolva na hora e estabeleça regras de convivência. Caso contrário, pode ter um resultado imediato, mas mais na frente terá problemas. Exatamente, né? O tal do pensamento de longo prazo. Boa. Próxima pergunta. Vamos lá, as pessoas vão participando com a gente no Jornal do Almoço. Suzana de São José, o que os chefes mais avaliam nos funcionários na hora de fazer promoções com aumento de salário. Quem não quer? Quem não gosta? Depende muito do chefe. Cada um procura um perfil diferente, mas tem coisas que são muito básicas. Eu tenho que entregar aquilo que foi demandado, pelo amor de Deus, e fazer um pouquinho mais do que o que foi pedido. Eu sempre uso a expressão faça 150%, não só 100%. Buscar inovação, buscar fazer diferente, entregar um pouquinho mais. Resultados. Resultado e um pouquinho mais. Até daqui a pouco? Até daqui a pouco. Você continua participando com a gente, já tem mais um papo com a Vanessa, então, sobre carreira. Vamos em frente, vamos voltar a falar sobre carreira de sucesso, como a do Leandro aí, por exemplo. O que fazer para conquistar novas posições no mercado cada vez mais competitivo? Tem que estar atento a muitas coisas, a muitos detalhes. É isso, né, Vanessa? Com certeza. Tem muita coisa influenciando, né? Bastante. E essa coisa dos detalhes, a gente sabe que o micro se reproduz no macro. Então, se a gente é pontual, a gente é capaz de fazer outras coisas. Se a gente entrega o pequeno, é capaz de entregar os grandes projetos. Então, o detalhe, ele importa muito. E antes das dicas bem importantes de carreira de sucesso, vamos a mais uma pergunta aí. Ó. As pessoas estão perguntando e a gente coloca no ar. Tá. Janice de Itapema, tenho dificuldade em lidar com o meu chefe. Será que devo procurar um novo emprego para não prejudicar a minha carreira? Ai, Janice, que pergunta mais difícil isso. Porque, na verdade, todas as pessoas com quem a gente se relaciona mostram para a gente que a gente precisa desenvolver novas habilidades. Então, o que ele causa em mim que demanda que eu amadureça? Quais são as novas competências, as novas habilidades e talvez as novas metas? Muitas vezes as relações mostram para a gente que a gente precisa se desenvolver e vai aparecer num chefe, num colega de trabalho e de repente, se não for aqui, vai ser em outro chefe. Primeiro, uma autoanálise, depois pensar se troca de trabalho. E o bem-estar no ambiente de trabalho é sempre fundamental. Fundamental, né? Fundamental. Mas aproveitar a crise é importante. Então, às vezes a gente está com um chefe que complica a nossa vida, mas que na verdade quer só ajudar. Depende de como eu vejo como ele lida comigo. Então, é um pouquinho mais profundo, entende? Vamos às dicas que você preparou? Vamos às dicas. Preparei umas dicas pra gente. Elas são, assim, um fundamento, sabe, Rafael? Sim. Como ter uma carreira de sucesso? Mantenha-se inspirado por mestres, sempre orientado por modelos. Referências. Deixe uma boa memória pensando em longo prazo. Lembro que estudei contigo jornalismo, Verdade. Lembra disso? Sim, claro. Então, a gente sabe lá atrás quem era aquela pessoa e a gente fala, puxa, como ele era naquela fase? Mudou muito, é a mesma coisa? Posso contar com ele, já que naquela época já era legal? Trabalhe de forma excelente naquilo que é básico. Chega na hora, seja cortês, entregue os trabalhos que são demandados, tudo isso é básico. E isso é o que é mais difícil de encontrar hoje no mercado. A pessoa ela quer mostrar uma super experiência, mas ela não faz o que é básico. Então,
Comece sempre pelo que é básico. Básico que tem um peso danado, é verdade. Exato. Mais uma dúvida para a gente, então, para a Vanessa responder, as pessoas participando, a Luísa de Palhoça. Que cursos eu devo fazer para me relacionar melhor com os meus colegas de trabalho e com o meu chefe também? Tem um pouco a ver com a pergunta anterior, né? Cursos de liderança, comunicação e relacionamento interpessoal. Se tu colocar lá no Google esses temas, liderança, comunicação interpessoal e relacionamento, comunicação e relacionamento interpessoal, são temas básicos para garantir que a gente seja feliz no trabalho e também na família, em qualquer outro lugar. Isso é do básico. Ótimo, então. Daqui a pouco a gente conversa mais. Fechou. Valeu, Vanessa. Mudar mais um pouquinho de assunto, vamos lá? Última rodada do nosso Quero Saber. Vanessa está voltando. Vem para cá, Vanessa, para a gente dar sequência aí, porque tem mais gente querendo tirar dúvidas no que diz respeito à carreira de sucesso. Qual a melhor forma de se preparar para ingressar numa faculdade pública para ter, então, uma carreira bem-sucedida? Juan, de Dionísio Cerqueira. Obrigado, Juan. Olha, Juan, tem que estudar muito e se reunir com grupos de estudo, fazer leituras e fazer muitas práticas de provas semelhantes àquelas que você vai fazer. Lembrando que, se eu quero um resultado, sabendo que é competitivo, o tal do vestibular, eu preciso compreender que eu vou ter que me dedicar muito e estudar bastante com o tempo. Então, não dá para fazer em um mês o que leva, às vezes, um ano, às vezes, um ensino médio inteiro. Então, ter essa compreensão e dedicar-se com muito tempo. Ralar um bocado. Mas se quero desistir, nem pensar. Isso é para qualquer coisa na vida. É, claro. Esforço é essencial. Próxima dúvida, próxima pergunta. O Henrique de Lages, na Serra. Diz ele, Vanessa, tenho um curso técnico, mas sinto que parei de evoluir no trabalho. Vale a pena tentar fazer um curso superior pensando em ter uma promoção, por exemplo? Henrique, depende muito. Eu acredito que o mais importante é pensar em longo prazo para saber se é uma graduação que vai te dar o retorno das habilidades, das competências que tu demandas. Então, eu gosto muito de fazer um quadro de metas, né? Começa a refletir no mundo ideal, como que você sonhava que a sua carreira seria. Pega algumas imagens que fazem referência a isso e pensa, qual é a melhor decisão hoje para algo que eu posso colher daqui 3, 4, 5 anos. Se for uma graduação, beleza. Essa sensação de não estou evoluindo tem relação com não estar com clareza de metas. Pensa em longo prazo que ajuda a decidir o dia de hoje. E muitas vezes a promoção é uma consequência, né? Exatamente. Será? Eu trouxe dicas de livros e dicas de filmes para a gente se inspirar. Ótimo. Esse livro aqui, 80 Homens para Mudar o Mundo, eu sou muito da biografia. Tem história de 80 homens que estão mudando o mundo. Então, a gente fala assim, poxa, eu queria só ler 3, 4 páginas de alguém diferente. Compra esse livro, porque em cada 3, 4 páginas tem uma boa história. E o livro Metas, esse do Brian Tracy, tem na internet, em PDF. Ele tem capítulos curtos que fazem o que eu sugeri para o Juan ali, pensar em longo prazo. Cases de sucesso, exemplos, bons exemplos. Exemplos e perguntas boas. Dicas de filmes. Um senhor estagiário, independente da idade, é sempre o momento de começar a ser feliz no nosso trabalho, e Estrelas Além do Tempo. A gente tem que pensar e sonhar sempre muito grande para a gente ser feliz na nossa carreira. A gente tem que voltar, e acho que essa é a minha referência de hoje, assim, a sonhar grande, a pensar o que é ideal para nós e tomar decisões nesse rumo. Por hoje é só mais quinta-feira que vem. Cabe mais uma? Vamos lá. Temos um espacinho, então. Que bom que a gente consegue atender mais gente, né? Muitas pessoas participando. O Tiago, aqui de Florianópolis mesmo. O Tiago diz o seguinte, Vanessa, será que devo investir tempo e dinheiro em novos cursos sem garantia de aumento de salário, por exemplo? Olha, Tiago, na minha visão, a gente deve ter sempre, e quando a gente estuda finanças com o Jurandir lá, uma cota financeira para investir em autodesenvolvimento, independente se isso vai dar ou não dinheiro. Porque é uma consequência. Eu preciso garantir que eu vou terminar 2019 melhor do que como eu comecei. Então, será que eu invisto em cursos para aumentar o salário? Eu não sei se esse é o melhor objetivo. Será que eu invisto em cursos para melhorar quem eu sou? E aí, como consequência, vou merecer um pouquinho mais? Aí sim. Mais uma? Vamos lá, tem tempo sobrando. Que bom, a gente aproveita o tempo e vai tirando as dúvidas. Sabe que daqui, se deixar, eu fico, né? Se deixar, vai até o final do jornal. Porque tem muitas dúvidas, né? Que bom. Juliano de Chapecó, percebo que manter algumas relações de amizade com colegas de trabalho fora do trabalho acaba misturando as coisas. Pode, o que fazer? Assim, Juliano, essa misturança aí acontece se a gente não tem clareza. É preciso ter regras, eu sempre sugiro um lugar para cada papel de vida. Então, se eu estou no barzinho ou num restaurante almoçando sábado com o pessoal com quem eu trabalho, eu tenho que ter com eles uma regra. Aqui a gente só fala de família, aqui a gente só fala de diversão. No trabalho a gente vai entender, aqui é momento para isso. E o outro que fica ofendido com isso está sem clareza sobre o que deve fazer no trabalho. Então, é clareza e estabelecer lugar.
onde é que a gente vai falar de amizade e onde é que a gente vai falar de trabalho. Agora ficou bem claro, chega. Valeu, Vanessa, obrigado. Quinta-feira que vem, tá? Ótimo, Tchau. tá. Aliás, eu Quero Saber, falamos do Jurandir aqui, né? O Quero Saber volta na terça-feira, Vanessa na quinta, o Quero Saber volta na terça aí com o Jurandir Cel, para dar dicas para melhorar a sua vida financeira. Já vai mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp, pode ser um vídeo também, não tem problema que semana que vem o Jurandir responde.